Wagner, eu quero iniciar perguntando a você justamente sobre a gênese do projeto, né? Como você teve essa aproximação com esse tema, né, de crianças índigo? E o que o atraiu ao ponto de transformar isso em um projeto? O tema foi meio que cruzando o meu caminho de diversas formas diferentes e todos eles convergiam para olhar a nova geração, né? O que nós estamos fazendo com a nova geração. E aí, revirando um pouco isso, indo um pouco mais além, eu encontrei essa teoria dos índigos e achei muito bonita e condizente com o que se vive hoje. É uma teoria que vem lá dos anos 80, final dos anos 70, dos anos 80. O nome é um batismo de uma terapeuta americana que via as auras das crianças e batizou, porque ela via que as auras tinham a cor azul violáceo. Então ela simplesmente fez um batismo, é algo bem simplório nesse sentido. É da forma como ela se dirigia aos pacientes dela, né? As crianças e adolescentes e tal. Mas aí, transportando isso para o que eu chamo de nova geração, aí você começa a perceber que tinha muita pungência, muita relevância e tinha muitas histórias interessantes de pais sem saber como lidar com seus filhos, de crianças extremamente capazes, com potenciais, altas habilidades, oprimidas por sociedades patriarcais, opressoras e sem olhar a criança de uma forma diferente. Então eu comecei a me perguntar que tipo de pais somos nós. E aí o filme nasce. Se nós estamos de frente a uma nova geração, o que a gente faz com isso? Se a gente tem uma estrutura familiar, tem uma estrutura educacional e mesmo médica, que ainda baseia-se em ciência clássica, em métodos antigos de educação, o que a gente faz com essas crianças que estão pedindo o novo, estão se evadindo das escolas, que infelizmente que estão enchendo os consultórios médicos e tomando remédio atrás de remédio, e o aumento da medicação infantil é absurdo nos últimos 10 anos, 15 anos. Eu acho que isso tudo fica pulando na nossa mente para sair uma história original, e que eu digo que é uma história original baseada em muitas histórias reais, porque aquilo ali eu vi na sociedade. Eu acho que aí o filme cresce como filme. E falando em história original, ao menos em relação ao cinema, me parece que é a primeira vez na sua carreira que você está lidando, né, com um tema que não pertence exatamente a alguma outra origem, né? Seja literária ou de outra mídia. Como você avalia esse processo? Foi mais libertador ou você se deparou ali com alguns dilemas? Adaptar tem seus desafios, mas a história original supostamente te dá liberdades, mas eu sempre acho que a gente tem que contar uma boa história, seja ela oriunda de uma fonte previamente conhecida e for adaptada para o cinema, seja ela fruto da tua pesquisa, dos teus interesses pessoais, etc., né? Então, os processos são diferentes um pouquinho, mas eles têm armadilhas iguais, eles têm dificuldades iguais, desafios iguais, e foi assim que a gente não quis adaptar especificamente numa história real, mas a gente bebe muito da realidade do filme, e aí tentou estar sempre com esse pé na realidade. Então o filme é um filme sobre família, sobre filhos e pais, e que teve talvez isso como margens ali para o trabalho da originalidade, né? E foi também complicado em relação ao equilíbrio de tom, porque de certa forma temos uma história que partilha muito dessa perspectiva infantil, mas você também está lidando ali com temas adultos, né? Como corrupção, a ruptura de uma família, foi... O filme, no final das contas, é um filme para adulto. Ele fala sobre o universo das crianças. Sim. Ele pode ser visto por crianças e, não surpreendentemente para mim, mas para muita gente, surpreendentemente, as crianças entendem plenamente o que está acontecendo ali na tela. As crianças que já têm visto o filme nessas sessões de pré-estreia. Porque a gente está falando literalmente desse impacto geracional, desse impacto de... ou eles nos entendem ou eles não nos entendem, os adultos. E o adulto olha, você já foi criança, tem uma criança dentro de você, como é que você se reeduca para educar? Como é que você se posiciona
perante os seus filhos ou as crianças que estão por aí. Independente do nome, se tem altas habilidades, se não tem, é literalmente esse olhar que a gente quer ter. Acho que o cinema permite isso, né? Sim. E me chama muita atenção porque você tem uma formação como jornalista, né? Sim. E existe, né, um desdobramento na sua história em relação, né, como existe esse aspecto do sensacionalismo, né, da invasão da privacidade. Você quis tecer algum comentário, assim? Há alguma frustração em relação a como você vê o jornalismo atual? Não, nenhuma. Eu sou jornalista por formação também. Trabalhei como jornalista durante 10 anos na década de 90, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre com a mídia, com o jornalismo sendo questionado em pauta, porque é uma ferramenta democrática e é uma ferramenta fundamental para o Estado democrático de direito. Então, nada melhor do que pensar e repensar o papel da imprensa o tempo todo. Não vejo que ali eu tenha colocado uma crítica específica a isso. Existem esses aspectos que o filme apresenta porque fazem parte daquela história. Sim, uma história incrível, qualquer jornalista iria publicar. Como eu não sei se, sem querer dar um spoiler, eu não sei o que o pai vai fazer com o que acontece com o avô. Né? Eu acho que por isso ele é jornalista, porque compete ao jornalismo um pouco retratar o nosso tempo. E como é que a gente retrata o nosso tempo, né? Eu acho que questionar o papel da mídia é bacana o tempo todo. Como questionar as pessoas sobre o poder da comunicação que elas passaram a ter com os seus blogs, com suas páginas de Facebook, seus Instagrams, ou seja, as pessoas acabam tendo um poder de informação por qual eventualmente elas não estão nem preparadas para isso, né? Então vale a pena a gente ponderar sobre os meios de comunicação da forma como eles estão hoje, né? E uma última questão que me chamou muita atenção conversando com alguns colegas, né, jornalistas, é que muitos foram ver o seu filme com a sensação de que era uma produção religiosa. E eu fiquei surpreso porque no filme isso de certa forma é mencionado, mas de maneira bem sutil, né? Acredito que é somente mesmo uma passagem, né, com essa família na praia, em que eles questionam, né, a existência de uma divindade, né? Como você vê o seu filme se inserindo em algum cinema? É um drama e a temática é familiar e eu acho que o assunto da espiritualidade ele pode estar presente de tantas maneiras diferentes e nesse caso a história não pedia isso. Nesse caso a gente estava lidando com uma criança que ela vai morar na casa do pai e começa a provocar transformações nesse pai, no avô, na mãe. E ela faz parte de uma geração que provoca isso mesmo na gente, quebra de paradigmas, quebra de valores, e tem todo o aspecto visual, que ela lida com as tintas, e ela gosta de curar, como inúmeras crianças gostam de curar, e eu acho que se questionar sobre a própria espiritualidade, sobre o que você acha, o que você não acha, não classifica um gênero, né? Eu acho que todos deveríamos fazer isso em algum momento da nossa história. E a gente colocou isso lá e tentou fazer com que isso tivesse funcionalidade para dentro do filme. Mas cada história merece ser contada de um jeito e essa a gente entendeu que era por aí, né? Que bom, né? Muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço, cara. Obrigado mesmo.